Boa noite, crianças, tudo bem? Espero que todas estejam bem. Nós vamos começar mais um momento muito importante que é o louvor, né? Então, eu vou convidar todos vocês para a gente estar iniciando esse momento e vamos fazer uma oração, tá? Antes da gente começar a falar com o nosso Deus. Então, você que está aí na sua casa, esquece um pouco o que está acontecendo aí por perto, vamos concentrar aqui, né? E vamos fazer um louvor bem bonito para o nosso Deus, tá bom? Então, vamos lá? Vamos juntar as mãozinhas? Fechar o olhinho, abaixar a cabeça. Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, Pai, que é tão especial. É um momento que nós vamos adorar ao Senhor através das músicas, porque o Senhor merece toda a nossa adoração. Seja bem-vindo no nosso meio, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
estão num livro muito importante da Bíblia, que é o livro de Salmos. E nesses versículos fala assim, que a gente tem que celebrar com júbilo ao Senhor. O que quer dizer com júbilo? Alguém sabe? Sabe o que quer dizer? Que a gente deve celebrar com muita alegria. Sabia? Por que a gente tem que celebrar com muita alegria o nosso Deus? Porque ele é feliz. Porque Ele é bom, não é? Ele é fiel, Ele nos ama. São tantas coisas, né? Que a gente sabe que Deus fez por nós, faz por nós. Ele sempre Isso mesmo. Então vamos lá cantar essa música com muita alegria? Vamos todo mundo? Então vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Aleluia, Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém! Crianças, nessa música nós vamos dizer que o amor de Deus, ele é grande, ele é profundo, ele é maior que o mundo todo. Isso é muito bom, né? Ele nos ama muito. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Pra nos mostrar que o Criador, o único
nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Amém. Senhor Jesus, receba o nosso louvor, que o Senhor possa guardar todo mundo que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, crianças. Ficamos por aqui, mas continue ligado, que agora vem a historinha bíblica, tá? Então vamos dar tchau para as crianças? Tchau! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Um beijo! Oi, crianças, como vocês estão? Oi, pessoal! Olha, essa daqui é a minha amiga Celina. Eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, desculpa, você tá me apresentando, né? Essa é a minha amiga Celina, eu trouxe ela aqui pra gente conversar um pouquinho antes da história, até porque ela viu o vídeo, gostou muito, passou pra todos os amigos dela e aí depois ela quis vir aqui. Foi muito legal, né? É, principalmente porque eu sou de pano e eu posso sair de casa sem ficar com gripe. Esses dias tá meio difícil sair de casa, né, Celina? É verdade. Eu queria aproveitar para eu dar um beijo para minha mãe, um beijo para o meu pai e um beijo principalmente para você, criança que está me assistindo. Então dá um like, se inscreve e... Calma. A gente tem que falar isso no final. Ah, é verdade, eu me antecipei, desculpa. Eu posso falar no final? Pode sim. Ô, Celina, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro, você pode perguntar o que quiser. Você, algum dia, já quis fugir de casa? Ah, fugir de casa, né? Fugir de casa já aconteceu uma vez e mais uma vez, na verdade. Eu acho que eu briguei com a minha mãe. E aí, o que aconteceu? É que eu não concordei muito com o que ela tava dizendo. Aí eu fiquei brava, bati o pé e falei, na minha casa essas coisas não vão acontecer. Então eu vou embora. E aí, o que você fez? O que a sua mãe fez? Nada, ela só ficou me olhando arrumar minha mala. Aí eu fui lá, peguei, comecei a fazer uma trouxa. E aí eu peguei as melhores calcinhas, as melhores roupas, os melhores brinquedos também. E uma banana pra eu não ficar com fome, né? E aí eu abri a porta e falei, ô mãe, eu tô indo embora, tá? Eu vou fugir de casa. E a sua mãe fez o quê? Nada. Acho que ela só ficou esperando eu ir embora. Ela não acreditou em mim, não. E aí depois eu abri a porta e aí... E aí, pra onde você foi?
Ah, eu sou criança, né, tia? Aí eu sentei na escada do lado de fora e fiquei só olhando sozinha. Porque eu não tinha dinheiro pra ir longe, né? E eu nem tinha conversado com a minha avó. Às vezes eu podia até ir pra casa dela, né? Eu podia ter pegado um Uber, ou podia ter pegado um ônibus, mas eu não sei fazer isso sozinha. Nossa, Celina, então imagina, se você tivesse dinheiro, você teria realmente ido embora de casa? Ah, eu não sei se eu tava tão brava assim. Imagina se você tivesse muito dinheiro pra ir pra onde você quisesse. Ah, seria legal, mas eu ia ficar sozinha, né? Então não ia ser tão legal assim. Ah, entendi. E aí, o que aconteceu depois? Ah, aí eu voltei pra casa, né? E aí eu pedi desculpa pra minha mãe. Eu falei, mãe, desculpa ter sido desobediente e grossa com a senhora e ter falado alto e ter batido o pé e batido a porta e ido embora. Nossa, você falou tudo isso. Eu falei, ela sabe que eu falo muito. E aí ela me desculpou e eu voltei pra casa. Ah, que bom, então teve um final feliz essa história. Sim, mas depois eu fugi mais 2 vezes. Ah, mais 2 vezes, Celina? É, mas é porque é legal fugir de brincadeira, né? Imaginar que a gente vai pra algum lugar e tal. Mas de verdade eu acho que não, né? Eu acho que não. Inclusive, Celina, hoje a gente vai ouvir uma história sobre alguém que foi embora de casa. Não fugiu exatamente, mas que tinha bastante dinheiro pra ir bem longe. Ah, que legal! Pra onde ele foi? Vamos ouvir a história? É, vamos ouvir sim. Então você senta aqui do ladinho e eu vou contar a história enquanto eu conto pras crianças e você também escuta. Ah, que legal estar aqui pra ouvir de pertinho. É uma honra. Então, até mais. Até daqui a pouco eu volto pra falar pra você se inscrever. Um beijo. Havia um senhor dono de terras que tinha vários empregados que trabalhavam em suas plantações e cuidando dos seus animais. E ele era muito respeitado, muito querido na sua região. Ele tinha também 2 filhos e ele amava muito os seus filhos. Ele foi um ótimo pai, criando com todo o amor os seus filhos, dando a eles tudo o que eles precisavam, bons alimentos, boas roupas, educação, espaço para eles brincarem. Mas agora eles já eram crescidos e eles eram homens formados. O mais velho, ele era aquele tipo de filho modelo, super responsável, sempre cumpria direitinho as regras, muito obediente e estava sempre junto ao pai, trabalhando duro de sol a sol. A maior aspiração daquele filho era ser uma boa pessoa. Então, ele se esforçava muito para fazer caridade, para trabalhar bastante, para agradar o pai, para ser certinho em tudo que ele fazia, mas a verdade é que por causa desse jeito dele de tentar manter tudo certinho, ele acabava ficando meio impaciente às vezes. Se alguém cometia alguma coisa contra ele, ele não tinha muita paciência não, ele ficava uma fera. É porque ele pensava que por ele ser uma boa pessoa e sempre fazer o melhor, ele merecia ter o melhor, a melhor vida possível. Então às vezes ele era meio impaciente, acabava se achando mais do que as outras pessoas. Bom, mas o filho mais novo não era nada disso, ele era completamente o oposto. Ele não gostava de trabalhar, ele era mais preguiçoso, mais relaxado, ele gostava mesmo era de ser servido, de ficar descansando numa boa, mas ele também era muito curioso. Ele queria conhecer todo mundo, experimentar de tudo, testar as coisas que o pai dele tinha falado que ele não podia. Mas agora ele era um homem, ele queria ter muito dinheiro para cair fora dali e poder fazer o que ele quisesse. Ele ia comprar uma casa enorme com piscina, ia viver dando festa na casa dele, só ia comer em restaurantes caros, ia fazer um monte de viagem, ia ter um monte de namoradas, um monte de amigo. A vida seria muito boa assim que ele conseguisse pôr as mãos no dinheiro e cair fora dali. Ele não queria ficar trabalhando com o pai. Então, ele ficava sonhando e pensando nessas coisas, até que ele foi ficando muito ansioso. E aí ele decidiu fazer uma coisa terrível. Ele chegou no pai e pediu para ele a sua parte da herança. Que terrível! Você sabe o que isso quer dizer? A herança é um bem que o pai dá para os filhos depois que ele morre.
Todas as terras que ele tinha, todo o dinheiro, todas as propriedades seriam dos seus filhos. Eles eram seus herdeiros, parte para o filho mais velho e parte para o filho mais novo. Mas o filho mais novo estava pedindo já, antes do pai falecer, a sua parte para ir embora. Ai, era o mesmo que dizer que ele preferia o dinheiro do que a vida do pai dele. O filho mais velho achou aquilo um absurdo. E o pai bem até que podia punir aquele filho, deserdá-lo ou mandá-lo embora da sua presença. Mas ele não fez nada disso. Ele, muito pelo contrário, bem paciente, ele deixou que o filho tomasse as suas próprias decisões, apesar de não concordar com as suas decisões. Então, ele pegou parte dos seus bens e vendeu. E todo o dinheiro ele trouxe e deu nas mãos do filho mais novo e irresponsável. O pai ficou muito triste, porque ele sabia que no minuto que o filho pôsse as mãos naquele dinheiro, ele iria embora e ele iria perder o seu filho. Ele não estava preocupado com dinheiro, mas o filho, super ambicioso, só queria saber do dinheiro. Será que nós também não fazemos o mesmo com Deus? Deus é o nosso Pai e Ele nos criou, planejou uma vida inteira de amor ao lado dele. Ele é o Rei do Universo e Ele pode nos dar qualquer coisa e Ele sempre cuida de nós, nos dando tudo que nós precisamos. Mas nós preferimos nos rebelar contra Deus e achamos que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida. A gente passa a cobiçar mais as coisas do mundo, o dinheiro, o trabalho, a fama, os amigos e vai se afastando de Deus. Nós nos rebelamos e achamos que conseguimos resolver a nossa própria vida. Não queremos seguir regras ou mandamentos de Deus. Nós queremos viver no nosso pecado. E o nosso pecado entristece a Deus. Nos afastar de Deus entristece a Deus e nos faz muito mal, nos prejudica muito. E vai levar a uma ruína. E era exatamente aquilo que o seu filho, o filho mais novo, estava fazendo com o seu pai. Ele não quis nem saber. Pegou os seus bens e se mudou realmente para uma região bem distante dali. E aí ele começou a viver do bom e do melhor. Comprou uma casa muito chique, uma mansão com piscina. E ali ele passava a ter muitas festas com muitos amigos, muitos convidados, sempre cheio de comidas e bebidas e muitos jogos. Ele gostava de apostar os jogos de azar, ele jogava nos cassinos, ele apostava em cavalos, para quem sabe, enquanto ele se diverte, ganhar até mais dinheiro. E ele saía com um monte de mulheres, e mulheres bonitas e famosas, e passou a desfrutar da vida, gastando sem se preocupar com o amanhã. Mas o que aconteceu foi que ele, sem perceber, puf, o dinheiro foi embora e ele ficou sem nada. Bem nessa época aconteceu uma grande fome naquela região e não estava conseguindo se achar nem o que comer e nem trabalho. Imagina uma crise até pior do que essa que a gente está vivendo hoje. E ele, sem conseguir trabalho, começou a mendigar. Até ele conseguir encontrar fora da cidade um trabalho cuidando de porcos. Ai, era um serviço muito sujo e pesado e difícil. Aquela comida, aquele lugar cheirava muito mal. E logo ele começou a cheirar também aos porcos. Mas, humilhado, triste e sem saber o que fazer, ele ainda desejou comer a comida dos porcos. Ele olhava para aquela lavagem, aquela comida que é resto de comida humana, uma comida podre e vencida, e ele quis comer aquilo, porque ele estava com muita fome. Estar longe da casa do Pai realmente só traz tristeza. E é para onde o pecado nos leva. Se a gente colocar a nossa confiança no dinheiro e amar ao dinheiro, achar que ele vai resolver todos os nossos problemas, nós ficaremos inseguros, porque um dia ele puxa nosso tapete. Não devemos confiar nas riquezas. Então, ali, no meio dos porcos e solitário, ele caiu em si. Eu tenho um pai. Eu vou procurar o meu pai. Ah, com certeza ele não vai me aceitar como um filho, mas talvez, se ele me aceitar como um de seus servos, eu sei que os servos deles têm
bastante que comer, até além do que eles precisam. Se ele me aceitar como seu servo, quem sabe eu posso ir pagando aos poucos a minha dívida. Ai, vai levar para sempre, mas é melhor do que nada. Eu vou voltar para casa. E aí ele começou a ensaiar o seu discurso, pensando o que ele diria. Eu vou dizer: pai, eu estou arrependido, pequei contra o Senhor, contra os céus, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, deixa eu trabalhar nas suas terras. Era isso que ele ia dizer. Então ele já sabia. Ele se levantou, meio fraco, e foi correndo atrás do pai. Ao caminhar para casa, ele mais se parece um mendigo do que aquele orgulhoso cowboy que deixou as suas terras. Ele está humilhado, derrotado, triste, doente, com fome. Então ele vem andando devagar, vem se arrastando e vem ensaiando o seu próprio discurso do que ele diria para o pai, para ele ser aceito. E ele estava tão distraído na sua caminhada que ele nem percebe que o seu pai o viu. O seu pai o viu de longe. O que será que ele iria fazer? Ai, ele estava humilhado. Ele tinha perdido tudo, não tinha mais nada. O que ele ia fazer? A verdade é que aquele pai estava procurando o seu filho todos os dias na porteira, na entrada da sua fazenda. Todos os dias ele ia, olhava, procurava, esperando o seu filho retornar, com uma esperança no coração. E naquele dia ele viu seu filho, mas ele estava parecendo um mendigo. Ele estava precisando de ajuda, doente, fraco. Ai, ele teve tanta compaixão pelo seu filho e ele não quis saber, saiu correndo. Os homens daquela região não corriam, muito menos os pais de família, os donos de terra, mas ele correu e correu e correu porque o seu filho precisava dele. E ao chegar lá, ele abraçou o seu filho e encheu de beijos. E o seu filho ficou surpreso, ele não esperava aquilo, mas o abraçou de volta, os dois choraram juntos. Então ele disse aquele seu discurso ensaiado: pai, eu pequei contra o Senhor, contra os céus, e eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas se você me aceitar como o seu servo. E ele nem conseguiu terminar de falar, porque na hora o pai já o carregou nos braços. Então ele gritou para os seus servos: tragam a melhor roupa da casa, porque meu filho está nu. Tragam os sapatos, sandálias novas, porque os seus pés estão descalços. Coloquem nele o anel para mostrar que ele é meu filho. E vamos comemorar, porque o meu filho estava morto, mas agora reviveu. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Vamos celebrar, vamos fazer um churrasco, uma grande festa. Preparem uma grande festa, porque o meu filho retornou ao lar. Quanto amor aquele pai tinha pelo seu filho, a ponto de o perdoar na hora e o aceitar de volta. Quanto amor Deus tem por mim e por você. Deus não tem o coração endurecido como um homem, e Ele se compadece, ou seja, Ele se entristece com a nossa tristeza. Quando Ele vê que nós nos humilhamos, Ele nos recebe de volta. O amor de Deus é eterno, não tem fim. O seu perdão é para sempre. Ele perdoa quantas vezes for preciso. Nós não merecemos esse amor. Você e eu sabemos que nós não merecemos, mas Ele perdoa até o pior dos pecadores. Ele perdoa a mim e Ele perdoa você. Não importa o que você tenha feito ou vá fazer um dia, Deus sempre, sempre, sempre vai te amar muito e vai sempre te aceitar de volta, porque o amor dele não tem fim. É eterno, como Ele é eterno. E aquele pai também recebeu o seu filho de volta. E o seu filho se alegrou muito, foi recebido, foi restituído à sua família. E eles foram celebrar aquela grande festa com um grande banquete, porque o seu filho estava de volta. Mas o filho mais velho, ao chegar em casa, percebeu que estava ouvindo um barulho de música, foi olhar, viu dança, viu uma grande celebração com comidas, e ele ficou pensando: qual será a ocasião? Ninguém me avisou nada, eu estava no campo trabalhando. Então ele perguntou para um servo, e o servo lhe contou o que aconteceu. Falou que seu irmão tinha voltado para casa, mas que ele não tinha mais nada e que agora o seu pai tinha restituído de volta. Ah, será que o filho mais velho gostou disso? Você gostaria se o seu irmão mais novo tivesse repartido com você a herança, gastou a herança dele e agora quer gastar a sua? Você gostaria disso? Ele ficou muito bravo, muito irado.
Ele pensou, isso não é justo. Eu tô aqui trabalhando todos os dias de sol a sol. Eu não vou para essa festa. Então ele ficou enfurecido do lado de fora. Então o seu pai foi conversar com ele. Então aquele filho cheio de ódio virou para o seu pai e falou exatamente isso que eu vou ler para vocês aqui. Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor. Eu nunca recusei obedecer às suas ordens e o Senhor nunca nem me deu mesmo um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, desperdiçou seu dinheiro com um monte de mulher que não vale nada, o Senhor comemora. Palmas pro filhinho, mandando matar um novilho e fazendo um churrasco. Ele estava muito enfurecido e ele achou que ele tinha razão. Aquele pai tinha 2 filhos rebeldes. Ele não precisava aceitar o filho falar daquela maneira com ele. Não estava certo fazer isso. Ele poderia ter brigado com ele ou deserdado se ele quisesse. Mas ele não fez isso. Com toda a paciência e calma, mais uma vez, ele conversa com seu filho. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Você não devia pensar que você está trabalhando como um escravo. Você deveria se alegrar de estar trabalhando ao meu lado. Porque eu me alegro com a sua presença. Você não se alegra com a minha presença? Para quem você tem trabalhado? O seu irmão, ele estava morto e voltou a reviver. Ele estava perdido e agora foi achado. Você não acha razoável que a gente celebre que ele retorne? Eu e você, um dia também, estávamos perdidos. Pode ser hoje, pode ser há muito tempo atrás. Mas nós, em algum momento, precisamos do resgate de alguém. Nós fomos o filho mais novo. Imagina se a gente tivesse um irmão mais velho como esse. Se a gente dependesse de ter que voltar para casa sozinho, ferido e arrebentado. Ainda bem que nós temos um irmão mais velho, que é muito melhor do que esse. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. E Ele viu a nossa situação. Nós estávamos perdidos no nosso pecado. Nós estávamos andando por caminhos que só levavam à morte e à destruição. Ele precisava fazer alguma coisa e ele veio como um herói em filme, pegou o seu cavalo e veio correndo e nos mostrou a forma certa de viver e morreu no nosso lugar. Como se o tiro fosse para a gente, mas ele se colocasse no lugar. Assim Jesus morreu a nossa morte, não merecendo. Nós éramos os vilões da história. O Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito irmão mais velho, que não aparece nessa história. E essa história é para nos contar exatamente isso. Eu e você, um dia estávamos perdidos, mas o Senhor Jesus veio à terra, morreu no nosso lugar. Por causa do que Ele fez, eu e você podemos ser restituídos à família de Deus. Podemos participar do grande banquete que um dia acontecerá lá no céu, porque agora eu e você também somos herdeiros de Deus e viveremos com Ele para sempre. E essa foi a nossa história. É uma história baseada nos ensinamentos de Jesus, que são chamados de parábolas. São histórias que ele inventava para explicar coisas sobre o reino de Deus, coisas que às vezes são meio difíceis de entender. Então, se você quiser conhecer essa história, pega a sua Bíblia, vai lá no livro de Lucas, no capítulo 15, e você vai ver uma história muito menos floreada do que a que eu contei, mas aí está a história. Não é, Celina? Você gostou da história? Oi pessoal, eu já posso voltar? Pode sim, senta aqui. Que legal! E o que você achou da história? Eu achei muito legal. Ele não fugiu de casa, né, tia? Mas ele foi embora e ele perdeu tudo, né? Foi muito triste. Foi muito triste. Mas ainda bem que ele voltou pra casa e o papai dele aceitou ele de volta. Igual a minha mamãe, né, tia? Igual a sua mamãe. Então o recado pras crianças é que você não pode fugir de casa. Esse recado? Acho que eles já pegaram a mensagem. Então tá bom. Então tá na hora de falar pra você curtir, né? Pode falar. Pode curtir, se inscreve e aperta no negócio que tem aí sininho, tá bom? Pra você ver a gente de novo. E se você quiser que eu apareça de novo, aí você pode falar lá embaixo nos comentários, #SelinaVolta. Um beijo, fica com Deus. Tchau!
Oi, crianças, como vocês estão? Oi, pessoal! Olha, essa daqui é a minha amiga Celina. Eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, desculpa, você tá me apresentando, né? Essa é a minha amiga Celina, eu trouxe ela aqui pra gente conversar um pouquinho antes da história, até porque ela viu o vídeo, gostou muito, passou pra todos os amigos dela e aí depois ela quis vir aqui. Foi muito legal, né? É, principalmente porque eu sou de pano e eu posso sair de casa sem ficar com gripe. Esses dias tá meio difícil sair de casa, né, Celina? É verdade, eu queria aproveitar para eu dar um beijo para minha mãe, um beijo pro meu pai e um beijo principalmente para você, criança que está me assistindo. Então dá um like, se inscreve e... Calma. A gente tem que falar isso no final. Ah, é verdade, eu me antecipei, desculpa. Eu posso falar no final? Pode sim. Ô, Celina, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro, você pode perguntar o que quiser. Você, algum dia, já quis fugir de casa? Ah, fugir de casa, né? Fugir de casa já aconteceu uma vez e mais de uma vez, na verdade. Eu acho que eu fiquei com a minha mãe. E aí, o que aconteceu? É que eu não concordei muito com o que ela tava dizendo. Aí eu fiquei brava, bati o pé e falei, na minha casa essas coisas não vão acontecer. Então eu vou embora. E aí, o que você fez? O que a sua mãe fez? Nada, ela só ficou me olhando arrumar minha mala. Aí eu fui lá, peguei, comecei a fazer uma trouxa. E aí eu peguei as melhores calcinhas, as melhores roupas, os melhores brinquedos também. E uma banana pra eu não ficar com fome, né? E aí eu abri a porta e falei, ô mãe, eu tô indo embora, tá? Eu vou fugir de casa. E a sua mãe fez o quê? Nada. Acho que ela só ficou esperando eu ir embora. Ela não acreditou em mim, não. E aí depois eu abri a porta e aí... E aí, pra onde você foi? Ah, eu sou criança, né, tia? Aí eu sentei na escada do lado de fora e fiquei chorando sozinha. Porque eu não tinha dinheiro pra ir longe, né? E eu nem tinha conversado com a minha avó. Às vezes eu podia até ir pra casa dela, né? Eu podia ter pegado um Uber, ou podia ter pegado um ônibus, mas eu não sei fazer isso sozinha. Nossa, Celina, então imagina, se você tivesse dinheiro, você teria realmente ido embora de casa? Ah, eu não sei se eu tava tão brava assim. Imagina se você tivesse muito dinheiro pra ir pra onde você quisesse. Ah, seria legal, mas eu ia ficar sozinha, né? Então não ia ser tão legal assim. Ah, entendi. E aí, o que aconteceu depois? Ah, aí eu voltei pra casa, né? E aí eu pedi desculpa pra minha mãe. Eu falei, mãe, desculpa ter sido desobediente, grossa com a senhora e ter falado alto e ter batido o pé e batido a porta e ido embora. Nossa, você falou tudo isso? Eu falei, ela sabe que eu falo muito. E aí ela me desculpou e eu voltei pra casa. Ah, que bom, então teve um final feliz essa história. Sim, mas depois eu fugi mais 2 vezes. Ah, mas 2 vezes, Celina? É, mas é porque é legal fugir de brincadeira, né? Imaginar que a gente vai pra algum lugar e tal. Mas de verdade eu acho que não, né? Eu acho que não. Inclusive, Celina, hoje a gente vai ouvir uma história sobre alguém que foi embora de casa. Não fugiu exatamente, mas que tinha bastante dinheiro pra ir bem longe. Ah, que legal! Pra onde ele foi? Vamos ouvir a história? É, vamos ouvir sim. Então você senta aqui do ladinho e eu vou contar a história enquanto eu conto pras crianças e você também escuta. Ah, que legal estar aqui pra ouvir aqui pertinho. É uma honra. Então, até mais. Até daqui a pouco eu volto pra falar pra você se inscrever. Um beijo. Havia um senhor dono de terras que tinha vários empregados que trabalhavam em suas plantações e cuidando dos seus animais. E ele era muito respeitado, muito querido na sua região. Ele tinha também 2 filhos e ele amava muito os seus filhos. Ele foi um ótimo pai, criando com todo o amor os seus filhos, dando a eles tudo o que eles precisavam, bons alimentos, boas roupas, educação, espaço para eles brincarem. Mas agora eles já eram crescidos e eles eram homens formados. O mais velho, ele era aquele tipo de filho modelo, super responsável, sempre cumpria direitinho as regras, muito obediente e estava sempre junto ao pai, trabalhando duro de sol a sol.
a maior aspiração daquele filho era ser uma boa pessoa. Então, ele se esforçava muito para fazer caridade, para trabalhar bastante, para agradar o pai, para ser certinho em tudo que ele fazia, mas a verdade é que por causa desse jeito dele de tentar manter tudo certinho, ele acabava ficando meio impaciente às vezes. Se alguém cometia alguma coisa contra ele, ele não tinha muita paciência não, ele ficava uma fera. É porque ele pensava que por ele ser uma boa pessoa e sempre fazer o melhor, ele merecia ter o melhor, a melhor vida possível. Então às vezes ele era meio impaciente, acabava se achando mais do que as outras pessoas. Bom, mas o filho mais novo não era nada disso, ele era completamente o oposto. Ele não gostava de trabalhar, ele era mais preguiçoso, mais relaxado, ele gostava mesmo era de ser servido, de ficar descansando numa boa, mas ele também era muito curioso. Ele queria conhecer tudo no mundo, experimentar de tudo, testar as coisas que o pai dele tinha falado que ele não podia. Mas agora ele era um homem, ele queria ter muito dinheiro para ir fora dali e poder fazer o que ele quisesse. Ele ia comprar uma casa enorme com piscina, ia viver dando festa na casa dele, só ia comer em restaurantes caros, ia fazer um monte de viagem, ia ter um monte de namoradas, um monte de amigo. A vida seria muito boa assim que ele conseguisse pôr as mãos no dinheiro e cair fora dali. Ele não queria ficar trabalhando com o pai. Então, ele ficava sonhando e pensando nessas coisas até que ele foi ficando muito ansioso. E aí ele decidiu fazer uma coisa terrível. Ele chegou no pai e pediu para ele a sua parte da herança. Que terrível! Você sabe o que isso quer dizer? A herança é um bem que o pai dá para os filhos depois que ele morre. Todas as terras que ele tinha, todo o dinheiro, todas as propriedades seriam dos seus filhos. Eles eram seus herdeiros. Parte para o filho mais velho e parte para o filho mais novo. Mas o filho mais novo estava pedindo já, antes do pai falecer, a sua parte para ir embora. Era o mesmo que dizer que ele preferia o dinheiro do que a vida do pai dele. O filho mais velho achou aquilo um absurdo. E o pai bem até que podia punir aquele filho, deserdá-lo ou mandá-lo embora da sua presença. Mas ele não fez nada disso. Ele, muito pelo contrário, bem paciente, ele deixou que o filho tomasse as suas próprias decisões, apesar de não concordar com as suas decisões. Então, ele pegou parte dos seus bens e vendeu. E todo o dinheiro ele trouxe e deu nas mãos do filho mais novo e irresponsável. O pai ficou muito triste, porque ele sabia que no minuto que o filho pôsse as mãos naquele dinheiro, ele iria embora e ele iria perder o seu filho. Ele não estava preocupado com dinheiro, mas o filho, super ambicioso, só queria saber do dinheiro. Será que nós também não fazemos o mesmo com Deus? Deus é o nosso Pai e Ele nos criou, planejou uma vida inteira de amor ao lado dele. Ele é o Rei do Universo e Ele pode nos dar qualquer coisa e Ele sempre cuida de nós, nos dando tudo que nós precisamos. Mas nós preferimos nos rebelar contra Deus e achamos que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida. A gente passa a cobiçar mais as coisas do mundo, o dinheiro, o trabalho, a fama, os amigos e vai se afastando de Deus. Nós nos rebelamos e achamos que conseguimos resolver a nossa própria vida. Não queremos seguir regras ou mandamentos de Deus. Nós queremos viver no nosso pecado. E o nosso pecado entristece a Deus. Nos afastar de Deus entristece a Deus e nos faz muito mal, nos prejudica muito. E vai levar a uma ruína. E era exatamente aquilo que o seu filho, o filho mais novo, estava fazendo com o seu pai. Ele não quis nem saber. Pegou os seus bens e se mudou realmente para uma região bem distante dali. E aí ele começou a viver do bom e do melhor. Comprou uma casa muito chique,
uma mansão com piscina. E ali ele passava a ter muitas festas com muitos amigos, muitos convidados, sempre cheio de comidas e bebidas e muitos jogos. Ele gostava de apostar os jogos de azar, ele jogava nos cassinos, ele apostava em cavalos, para quem sabe, enquanto ele se diverte, ganhar até mais dinheiro. E ele saía com um monte de mulheres, e mulheres bonitas e famosas, e passou a desfrutar da vida, gastando sem se preocupar com o amanhã. Mas o que aconteceu foi que ele, sem perceber, puf, o dinheiro foi embora e ele ficou sem nada. Bem nessa época aconteceu uma grande fome naquela região e não estava conseguindo se achar nem o que comer e nem trabalho. Imagina, uma crise até pior do que essa que a gente está vivendo hoje. E ele, sem conseguir trabalho, começou a mendigar. Até ele conseguir encontrar fora da cidade um trabalho cuidando de porcos. Ai, era um serviço muito sujo e pesado e difícil. Aquela comida, aquele lugar cheirava muito mal. E logo ele começou a cheirar também aos porcos. Mas, humilhado, triste e sem saber o que fazer, ele ainda desejou comer a comida dos porcos. Ele olhava para aquela lavagem, aquela comida que é resto de comida humana, uma comida podre e vencida, e ele quis comer aquilo, porque ele estava com muita fome. Estar longe da casa do Pai realmente só traz tristeza. E é para onde o pecado nos leva. Se a gente colocar a nossa confiança no dinheiro e amar ao dinheiro, achar que ele vai resolver todos os nossos problemas, nós ficaremos inseguros, porque um dia ele puxa o nosso tapete. Não devemos confiar nas riquezas. Então, ali, no meio dos porcos e solitário, ele caiu em si. Eu tenho um pai. Eu vou procurar o meu pai. Ah, com certeza ele não vai me aceitar como um filho, mas talvez, se ele me aceitar como um de seus servos, eu sei que os servos deles têm bastante que comer, até além do que eles precisam. Se ele me aceitar como seu servo, quem sabe eu posso ir pagando aos poucos a minha dívida. Ai, vai levar para sempre, mas é melhor do que nada. Eu vou voltar para casa. E aí ele começou a ensaiar o seu discurso, pensando o que ele diria. Eu vou dizer: Pai, eu estou arrependido, pequei contra o Senhor, contra os céus, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, deixa eu trabalhar nas suas terras. Era isso que ele ia dizer. Então ele já sabia. Ele se levantou, meio fraco, e foi correndo atrás do pai. Ao caminhar para casa, ele mais se parece um mendigo do que aquele orgulhoso cowboy que deixou as suas terras. Ele está humilhado, derrotado, triste, doente, com fome. Então ele vem andando devagar, vem se arrastando e vem ensaiando o seu próprio discurso, o que ele diria para o pai, para ele ser aceito. E ele estava tão distraído na sua caminhada que ele nem percebe que o seu pai o viu. O seu pai o viu de longe. O que será que ele ia fazer? Ai, ele estava humilhado. Ele tinha perdido tudo, não tinha mais nada. O que ele ia fazer? A verdade é que aquele pai estava procurando o seu filho todos os dias na porteira, na entrada da sua fazenda. Todos os dias ele ia, olhava, procurava, esperando o seu filho retornar, com uma esperança no coração. E naquele dia ele viu o seu filho, mas ele estava parecendo um mendigo. Ele estava precisando de ajuda, doente, fraco. Ai, ele teve tanta compaixão pelo seu filho e ele não quis saber, saiu correndo. Os homens daquela região não corriam, muito menos os pais de família, os donos de terra, mas ele correu e correu e correu porque o seu filho precisava dele. E ao chegar lá, ele abraçou o seu filho e encheu de beijos. E o seu filho ficou surpreso, ele não esperava aquilo. Mas o abraçou de volta, os dois choraram juntos. Então ele disse aquele seu discurso ensaiado: Pai, eu pequei contra o Senhor, contra os céus, e eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas se você me aceitar como o seu servo... E ele nem conseguiu terminar de falar, porque na hora o pai já o carregou nos braços. Então ele gritou para os seus servos: tragam a melhor roupa da casa, porque meu filho está nu. Tragam os sapatos, sandálias novas,
porque os seus pés estão descalços. Coloque nele o anel para mostrar que ele é meu filho. E vamos comemorar, porque o meu filho estava morto, mas agora reviveu. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Vamos celebrar, vamos fazer um churrasco, uma grande festa. Preparem uma grande festa, porque o meu filho retornou ao lar. Quanto amor aquele pai tinha pelo seu filho, a ponto de o perdoar na hora e o aceitar de volta. Quanto amor Deus tem por mim e por você. Deus não tem o coração endurecido como um homem e Ele se compadece, ou seja, Ele se entristece com a nossa tristeza. Quando Ele vê que nós nos humilhamos, Ele nos recebe de volta. O amor de Deus é eterno, não tem fim. O seu perdão é para sempre. Ele perdoa quantas vezes for preciso. Nós não merecemos esse amor. Você e eu sabemos que nós não merecemos, mas Ele perdoa até o pior dos pecadores. Ele perdoa a mim e Ele perdoa você. Não importa o que você tenha feito ou vá fazer um dia, Deus sempre, sempre, sempre vai te amar muito e vai sempre te aceitar de volta, porque o amor dele não tem fim. É eterno, como Ele é eterno. E aquele pai também recebeu o seu filho de volta. E o seu filho se alegrou muito. Foi recebido, foi restituído à sua família. E eles foram celebrar aquela grande festa com um grande banquete, porque o seu filho estava de volta. Mas o filho mais velho, ao chegar em casa, percebeu que estava ouvindo um barulho de música, foi olhar, viu dança, viu uma grande celebração com comidas e ele ficou pensando qual será a ocasião. Ninguém me avisou nada, eu estava no campo trabalhando. Então ele perguntou para um servo e o servo lhe contou o que aconteceu. Falou que seu irmão tinha voltado para casa, mas que ele não tinha mais nada e que agora o seu pai tinha restituído de volta. Ah, será que o filho mais velho gostou disso? Você gostaria se o seu irmão mais novo tivesse repartido com você a herança, gastou a herança dele e agora quer gastar a sua? Você gostaria disso? Ele ficou muito bravo, muito irado. Ele pensou, isso não é justo. Eu estou aqui trabalhando todos os dias de sol a sol. Ah, eu não vou para essa festa. Então ele ficou enfurecido do lado de fora. Então o seu pai foi conversar com ele. Então aquele filho cheio de ódio virou para o seu pai e falou exatamente isso que eu vou ler para vocês aqui. Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor. Eu nunca recusei obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca nem me deu mesmo um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, desperdiçou seu dinheiro com um monte de mulher que não vale nada, o Senhor comemora. Palmas pro filhinho, mandando matar um novilho e fazendo um churrasco. Ah, ele estava muito enfurecido e ele achou que ele tinha razão. Aquele pai tinha 2 filhos rebeldes. Ele não precisava aceitar o filho falar daquela maneira com ele. Não estava certo fazer isso. Ele poderia ter brigado com ele ou deserdado se ele quisesse. Mas ele não fez isso. Com toda a paciência e calma, mais uma vez, ele conversa com seu filho. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Você não devia pensar que você está trabalhando como um escravo. Você deveria se alegrar de estar trabalhando ao meu lado. Porque eu me alegro com a sua presença. Você não se alegra com a minha presença? Para quem você tem trabalhado? O seu irmão, ele estava morto e voltou a reviver. Ele estava perdido e agora foi achado. Você não acha razoável que a gente celebre que ele retorne? Eu e você, um dia também, estávamos perdidos. Pode ser hoje, pode ser há muito tempo atrás. Mas nós, em algum momento, precisamos do resgate de alguém. Nós fomos o filho mais novo. Imagina se a gente tivesse um irmão mais velho como esse. Se a gente dependesse de ter que voltar para casa sozinho, ferido e arrebentado. Ainda bem que nós temos um irmão mais velho, que é muito melhor do que esse. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. E Ele viu a nossa situação. Nós estávamos perdidos no nosso pecado. Nós estávamos andando por caminhos que só levavam à morte e à destruição. Ele precisava fazer alguma coisa e ele veio como um herói em filme, pegou o seu cavalo
e veio correndo e nos mostrou a forma certa de viver e morreu no nosso lugar. Como se o tiro fosse pra gente, mas ele se colocasse no lugar. Assim Jesus morreu a nossa morte, não merecendo. Nós éramos os vilões da história. O Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito irmão mais velho, que não aparece nessa história. E essa história é para nos contar exatamente isso. Eu e você, um dia estávamos perdidos, mas o Senhor Jesus veio à Terra, morreu no nosso lugar. Por causa do que Ele fez, eu e você podemos ser restituídos à família de Deus. Podemos participar do grande banquete que um dia acontecerá lá no céu, porque agora eu e você também somos herdeiros de Deus e viveremos com Ele para sempre. E essa foi a nossa história. É uma história baseada nos ensinamentos de Jesus, que são chamados de parábolas. São histórias que ele inventava para explicar coisas sobre o reino de Deus, coisas que às vezes são meio difíceis de entender. Então, se você quiser conhecer essa história, pega a sua Bíblia, vai lá no livro de Lucas, no capítulo 15, e você vai ver uma história muito menos floreada do que a que eu contei, mas aí está a história. Não é, Celina? Você gostou da história? Oi, pessoal, já posso voltar? Pode sim, senta aqui. Ah, que legal. E o que você achou da história? Eu achei muito legal. Ele não fugiu de casa, né, tia? Mas ele foi embora e ele perdeu tudo, né? Foi muito triste. É, foi muito triste. Mas ainda bem que ele voltou pra casa e o papai dele aceitou ele de volta. Igual a minha mamãe, né, tia? É, igual a sua mamãe. Então o recado pras crianças é que você não pode fugir de casa. Esse recado? Acho que eles já pegaram a mensagem. Ah, então tá bom. Então tá na hora de falar pra você curtir, né? Pode falar. Pode curtir, se inscreve e aperta no negócio que tem aí também, tá bom? Pra você ver a gente de novo. E se você quiser que eu apareça de novo,